Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero tratar aqui com vocês o que será que está faltando nessa geração, o que está em falta nesse momento, na nossa época, nessa geração. Seja bem-vindo em mais um Caminhando com Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu vim aqui nesse templo maravilhoso criado pelo nosso Senhor. E é uma honra e um privilégio estar aqui trazendo mais um trecho, mais uma preciosidade da palavra de Deus ao teu coração. Eu espero que esteja bem com você, com a sua casa, com os seus entes queridos. E nós vamos hoje estar ministrando a você uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. Eu buscando algo do Senhor para trazer ao teu coração, para trazer uma palavra, para que você fique em alerta, para que você esteja pronto. Porque nós já sabemos, esses nossos dias são maus, esses nossos dias são dias difíceis. E como que nós temos que nos comportar? Como que nós temos que seguir o nosso caminho? Como que nós temos que estar prontos para a volta de Jesus? E é engraçado que esses dias eu estava com a minha esposa, voltando de um lugar de carro, nós estávamos conversando e falando um pouco sobre essa geração, sobre esse momento, sobre o momento que nós estamos vivendo e a geração que está assumindo esse papel hoje, que está vivendo nesse tempo. Nós lembrávamos da época que nós éramos jovens, que nós íamos na igreja e qual era a nossa conduta. E começamos a fazer uma comparação da conduta que nós tínhamos antigamente e da conduta dessa geração hoje. E nós vimos ali muitas coisas, comentamos várias coisas da diferença dessa geração hoje e da geração passada, da geração da minha geração. E chegamos a algumas conclusões e eu quero repartir aqui com vocês, à luz da palavra de Deus, o que Deus nos fala. Uma das coisas que eu me lembro quando eu comentava com ela, porque nós temos visto que hoje essa geração, ela quer experimentar o máximo que ela pode. Ela quer fazer a vontade dela, não quer renúncia, ela não quer arrependimento, ela quer que sejam feitas a sua vontade. Não a vontade do Pai Celestial, mas ela quer achar brechas na palavra de Deus. E isso tem acontecido e tem pego também pessoas da minha geração, pessoas do qual hoje estão, eu tenho esse sonho, eu quero fazer isso, mas não mais olhando para a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa luz. Luz para o caminho é a tua palavra, como já diz a palavra de Deus. E uma das coisas que nós vimos e que nós conversamos naquele dia, é uma das coisas que eu tenho notado que falta para essa geração, é a palavra temor. E eu quero que você acompanhe comigo ou abra a sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 9, e nós vamos estar lendo o verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E eu quero analisar esse versículo com você nesse momento e dizer aqui, eu quero inverter esse versículo com você. Muitos têm buscado a sabedoria, muitos têm buscado o conhecimento, muitos têm buscado sabedoria. Hoje em dia é muito fácil, nós temos conhecimento de tantas coisas, você dá uma gugada aí e você consegue muito conhecimento. Mas será que é esse conhecimento que te traz, é esse princípio que te traz realmente o temor do Senhor? A Bíblia está nos dizendo que o princípio da sabedoria
é o conhecimento do santo, que é prudência. E isso gera o quê? O temor do Senhor. O princípio da sabedoria é ter temor do Senhor. Sabedoria. Eu quero perguntar para você, você quer ter um coração sábio? Você está disposto a ter um coração sábio? O que você precisa saber? Primeiro, muitos hoje têm buscado conhecimento, meus irmãos. Tem dado aquela gulgada ou tem procurado às vezes brechas na Bíblia para fazer a sua vontade, para buscar aquilo que o seu coração quer, para desejos da sua carne, desejos do seu coração, desejos do seu sonho. Mas será que isso está alinhado com os céus? Está alinhado com a palavra de Deus? A Bíblia está nos dizendo aqui que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Muito conhecimento externo, mas está faltando sabedoria. Sabedoria. A palavra nos diz que o temor do Senhor, o que é ter temor do Senhor? É medo? Eu tenho que ter medo de Deus, é isso? Não. Primeira coisa, esse temor é reverência. Eu reverencio ao Senhor porque eu entendo que Ele é uma autoridade. Ele é o Pai, como Jesus dizia, o Pai, o Abba, o Paizinho, o Pai Celestial, o Pai, o Altíssimo. Eu tenho que ter reverência ao Pai. Eu tenho que temer o nome do Senhor. Eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter obediência. Obediência é temor. Obediência é obedecer. E sem muito questionar. Muitas vezes nós questionamos muito, porque queremos fazer a nossa vontade. Quero fazer a minha vontade. Quero que seja feita aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Mas será que é o tempo certo? Será que é a época, o tempo? Será que realmente é aquilo que Deus tem preparado? Porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a minha vida. Esse temor é reverência, é obediência e também é respeito. Eu faço isso porque eu respeito a vontade do Senhor na minha vida. Meus irmãos, sabedoria é olhar com outra ótica para as coisas. Sabedoria é olhar com a ótica de Deus para as coisas. Isso é temor ao Senhor. É temer porque eu amo a Ele. Eu amo a sua palavra e eu quero e eu sei que Deus quer o melhor para a minha vida. Ele quer o melhor para a tua vida. E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os planos dele são melhores que os nossos planos. A vontade dele, meus irmãos, é muito melhor que a minha vontade. Ele sabe o meu presente, ele sabe o meu futuro e ele sabe aquilo que é melhor para a minha vida. Então, um primeiro item que eu quero deixar aqui com você, que você e eu temos que buscar novamente, que essa geração, você que me assiste, tem que buscar novamente, é o temor do Senhor. A outra coisa que eu quero ver com você aqui, nesse dia, uma outra realidade que nós temos que ter, é a autoridade. Mas não é autoridade por conhecimento, é a autoridade dos céus. Eu quero que você abra aí comigo a palavra de Deus em Atos no capítulo 6. Atos dos Apóstolos no capítulo 6. E nós vamos estar lendo aqui o verso de número 4. Tá? E diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu vou ler aqui. Era a instituição dos diáconos na igreja de Atos. Estava ali tendo alguma confusão com a distribuição de cestas básicas daquela época. Algumas viúvas estão falando, estão distribuindo para uns, não estão distribuindo para nós, e foram levar isso para os apóstolos. Os apóstolos ali, no verso 3, diz que eles escolheram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Veja só, verso 3.
Irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do espírito de sabedoria. E aí no verso 4 diz: e quanto a nós vamos nos consagrar ao quê? À oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, hoje em dia muita sabedoria tem sido colocada, tem sido postada. Todo mundo virou sábio, todo mundo virou entendido do assunto. Mas eu quero perguntar para você, será que esse entendimento vem através de uma resposta de oração? Olhe comigo novamente aqui, o que vem primeiro aqui, nesse versículo. O que vem? A Bíblia está nos dizendo que consagremos primeiro a oração, que gera poder para pregar. A oração primeiro gera o poder, gera a autoridade para você transmitir a verdade de Deus, e depois a palavra. Muitos têm invertido. Muitos têm invertido isso. Muitos têm feito aí um serviço de networking, né? De abrir portas, de correr aqui, correr ali e de pregar porque eu tenho uma pregação. Às vezes traz a palavra de Deus. Ah, mas pastor Giba, tem muita gente se convertendo. A palavra é poderosa. Por isso que muitos, quando chegarem naquele dia, o Senhor vai falar: eu não vos conheço. Porque o Senhor nos conhece, meus irmãos, através da intimidade da oração. Não significa o fato de você estar pregando, ministrando, que você vai ter o poder para fazer isso. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas o meu compromisso aqui hoje é avisar e trazer esse alerta para o teu coração. Será que você tem tido autoridade dos céus? Nós vemos isso claramente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Como Jesus fazia, como que Jesus, ele tratava as coisas, como os profetas do Velho Testamento, todos eles eram regados à oração, a uma vida de comunhão com Deus, para trazer a palavra, mas com o poder. Porque o poder transformador é do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito Santo. O que traz o convencimento ao pecador não é a minha boa a eloquência, eu nem tenho boa eloquência, mas a eloquência de muitos pregadores, não é a performance, não é as luzes, não é, isso aí são tudo fogos de artifício, são tudo fumaça, é tudo blá blá blá. O que convence é o seu testemunho, é o seu temor do Senhor, é estar em oração, aplicando a palavra dele, mas tendo autoridade, poder de Deus sobre a sua vida. Primeiro, nós nos consagraremos à oração. Orar, entrar no secreto, buscar a face de Deus, buscar a palavra que tem que ser vindo ministrada aos corações. Às vezes você fala: olha, pastor Giba, eu prego, parece que não adianta nada. Você já viu que tem alguns pregadores que pegam textos e copiam ou estudam textos de outros, mas não acontece nada? Aí vem um e prega o mesmo texto, uau! A multidão se converte, há choro, há quebrantamento, há arrependimento, há fruto. Por que acontece isso? É simples. Porque aquela pessoa estava revestida do poder do Espírito Santo. Gastou tempo na oração. Gastou tempo no secreto com o Senhor. Era o Espírito Santo que estava ministrando. Muitos hoje têm gastado a vida apenas com sabedoria, apenas com pesquisa, com muita performance, Não tem nada de errado você fazer isso. Você tem que estudar, realmente tem que estudar. Você tem que se preparar, Você tem que ir atrás de um bom estudo. Eu estudo a palavra, eu estudo os compêndios, eu vejo os dicionários, eu busco sinônimos, eu busco ali as definições das palavras, eu tento entender os mapas bíblicos, as arqueologias bíblicas, entender os costumes da época. Não tem nada de errado nisso, eu faço isso. Mas em primeiro lugar, eu tenho que entender o que a palavra está dizendo, que nós temos que nos consagrar primeiro à oração, depois à palavra. A palavra
só é validada, só tem o selo do Espírito Santo quando eu gasto tempo com a oração, quando eu gasto tempo na presença de Deus. Isso não é um gastar tempo, é um ganhar tempo, é ser conhecido de Deus, ser conhecido do Pai. Essa geração, meus irmãos, muitas vezes tem pecado porque não tem gastado tempo na oração. Eu tenho visto muita performance, eu tenho visto muita preparação, muito background, muitas luzes, muitos holofotes, muita fumaça, muita boate gospel. As igrejas hoje estão se transformando em boates gospel, estão entrando com a sabedoria humana e pouca oração, e pouca consagração na palavra, pouca consagração na presença de Deus ali no secreto. Meus irmãos, vamos temer a Deus, vamos buscar autoridade para ministrar em nome de Jesus. Muitas vezes o conhecimento humano, ele gera apenas conhecimento, não gera nada naqueles que estão escutando. Eu quero que você abra comigo novamente a palavra de Deus aí, nós vamos ver mais um versículo, e eu quero que você entenda o que você quer quando você prega, quando você ministra alguém. E eu não estou dizendo pregar em igrejas, em púlpitos, não, às vezes dentro de um ônibus, ali no ponto do ônibus, ali do seu vizinho, que você foi no supermercado, que você encontrou com alguém. Eu estou dizendo isso, trazer a palavra de Deus. Você quer ser boca de Deus? Ou você quer apenas trazer uma sabedoria humana? Ou você quer fazer ali seu networking apenas? Dizer que você é o bom, que você é o cara. É isso? Abra comigo aí em Jeremias, capítulo 15, verso 19. Jeremias 15, 19 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, e eu te farei voltar e estares diante de mim, se apartares o precioso do vil, preste atenção, se você apartar o precioso do vil, serás minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O que é separar? O que é separar esse precioso do vil? O que é isso, meus irmãos? O que é vil? Vil é tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não presta. Será que isso que você está querendo fazer na sua vida, será que essa geração, como eu diria aqui, como eu estava dizendo para você, muitos querem fazer sua própria vontade, às vezes até em nome de Deus. Eu quero fazer isso, eu vou realizar isso, eu vou fazer isso, mas por causa da sua boa ideia. Não buscaram em oração o Senhor para ver se é isso da vontade dele. Será que realmente você está querendo ser boca de Deus? Ou ser apenas uma pessoa que ganha fama? Você quer ser conhecido pela sociedade? Hoje em dia as pessoas querem seguidores. Quantos seguidores você tem? Quanto de sucesso você tem? Porque para vir na minha igreja você tem que ter um número de seguidores, um número de... Não. Quero ir aonde Deus me mandar. Aonde quer que me mandar, eu irei. Eu irei, em nome de Jesus. Mas primeiro eu preciso ter temor do Senhor. Eu tenho que buscar a autoridade do Pai, a autoridade dos céus, para me transformar em boca de Deus. Em boca de Deus. Não quero só apenas passar um conhecimento. E eu estou falando isso para você, para o seu coração. Isso não é só para pregador. Isso é para todos nós. Todos nós que queremos ter uma vida diante do Senhor, de sermos conhecidos por Deus, conhecidos pelos céus. E o último item que eu quero deixar com você, o último, é o fruto. Pelos frutos vos conhecereis. Qual é o fruto que você está deixando nessa geração? Apenas um fruto de conhecimento? É apenas uma coisa vazia? Às vezes você pode ser conhecido
por milhões de seguidores, mas pouco conhecido no céu. Eu quero que, para nós encerrarmos aqui, eu quero mostrar para você 2 versículos. Qual é o fruto que você tem gerado? Eu quero que você abra aí em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, dos versos 17 até o 24, conta a história aqui que Elias estava ali na casa da viúva de Sarepta. Houve um milagre na casa daquela mulher, daquela viúva, mas o filho dela veio morrer. E ela pergunta para Elias, no verso 17, depois disso adoeceu o filho da mulher e a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O verso 18 diz, então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus, que viesse para mim, para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias não fala nada, Elias se cala, não reclama, Elias toma uma atitude. Elias se calou. Verso 19 diz que ele tomou dos braços dela e o levou para cima do quarto. Pegou a criança e levou para cima do quarto, e onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. Foi em oração. E ali, a primeira vez que a Bíblia relata que um milagre desse, de ressurreição, esse menino ressuscita. Elias é usado para trazer a volta, e a alma do menino retornou. Verso 22, a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Agora eu quero que você preste atenção no verso 24. O verso 24 nos diz assim, então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, será que a palavra de Deus tem sido verdade na tua boca? Tem gerado fruto? Ou é só conhecimento humano? Ou é só o seu sonho, o seu projeto de querer ser conhecido, de ser mundialmente conhecido, que está sendo analisado e feito por você? Meus irmãos, Elias, um homem extremamente usado por Deus, profeta Elias, mas esse versículo nos mostra que ele tinha uma intimidade com o Senhor. Intimidade. Ele vê o problema e ele não entende esse problema. Ele vai para diante de Deus. Deus usa a vida de Elias. Elias traz de volta a vida daquele menino. Deus usa a vida de Elias. Aquele menino ressuscita. E o testemunho da mulher diz o seguinte: agora eu estou vendo que a palavra do Senhor, ela é verdade na tua boca. A palavra de Deus tem que ser verdade primeiro no teu coração, para depois sair com você com autoridade, para que você testemunhe e traga na vida de outros. E isso não foi diferente. Jesus era a mesma coisa. E você acha que as pessoas não viam isso? Abra comigo rapidamente lá em Mateus no capítulo 7, e nós já vamos encerrar. Mateus no capítulo 7, e nos diz assim a palavra de Deus a partir do verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, como que você quer ser conhecido? Alguém que tem autoridade para proferir as palavras? Ou apenas uma pessoa que tem um conhecimento, uma boa eloquência, uma boa performance? E eu não estou dizendo a você, repito, volto a repetir, isso é para todos nós, não é para quem sobe apenas num púlpito. Você foi chamado para ser boca de Deus nessa terra. O seu vizinho precisa ouvir das verdades de Deus na palavra dele.
A palavra do Senhor tem que ser proferida da sua boca com autoridade, com o selo do Espírito Santo, para que outros venham se converter. Muita gente trazendo muito conhecimento, mas vazio. Jesus não. Jesus proferia com quem tem autoridade. Elias e os outros profetas proferiam a palavra de Deus porque tinham autoridade. Está passado o recado. Temos que voltar ao temor do Senhor. Por que eu tenho que fazer isso? Por qual que é a motivação do meu coração? Qual é a motivação do meu coração para fazer isso? Muitos estão até equivocados em pregar, em fazer a vontade de Deus, porque tem feito da sua própria carne, do seu próprio entendimento, querendo buscar o seu próprio fruto. Meus irmãos, primeiro que nós temos que ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer, ter reverência ao Pai. Segundo, entrarmos em oração, termos autoridade. Termos a autoridade para pregar. E em terceiro, gerarmos frutos do Espírito Santo. E olhamos aqui em Mateus capítulo 7, 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, é a mesma fala, foi repartida em 3 capítulos para nós. Mas é a mesma fala que Jesus. Só que no capítulo 4, Jesus está onde? Ele foi para o deserto. Foi ficar em jejum, foi buscar o poder do alto. Quem que veio tentar ele? Satanás. E Jesus venceu pela palavra, pelo princípio que ele conhecia da palavra. Mas Jesus buscava em oração. Buscava a presença de Deus em oração. Buscava o Pai. Ah, pastor Giba, mas Jesus era Deus. Mas ele se esvaziou. Não teve a usurpação de ser como Deus, ele se esvaziou como homem, buscou e nos mostrou o caminho que como nós devemos agir e fazer. Nós temos que ter orientação, temos que buscar a orientação dos céus, do Espírito Santo. Buscarmos a Deus em primeiro lugar pela oração, temos o temor do Senhor, buscarmos em oração, aplicarmos o nosso coração na palavra, para que gere frutos na nossa vida. Meus irmãos, temos passado os dias maus. Nós temos passado dias verdadeiramente de provas, todos os dias. Mas eu venho deixar essa palavra ao teu coração. Eu venho deixar essa palavra para que você pare e reflita. Não seja uma geração leviana, que faz as coisas porque eu acho, porque eu achei uma brecha na palavra. Pare, tenha temor do Senhor. E faça as coisas conscientemente. Faça as coisas com autoridade, com o selo do Espírito Santo. Com autoridade e com a vontade de Deus que vem dos céus para a terra. Eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo que essa palavra entre no teu coração. Porque eu sei que ela não foi gerada do meu coração. Ela veio do céu. Foi algo que Deus vem ministrando no meu coração nesses dias. E eu quero que você preste atenção. Se você puder, volte novamente, assista novamente. Ela vai ficar gravada aí. Se ela falou teu coração, reparta ela com outras pessoas. Para que outros possam entender e aplicar esse princípio. Não quero o número de visualização. Eu quero que você entenda. Se essa palavra de Deus falar a um coração, e esse coração aplicar essa palavra, já vai ter gerado fruto. E não é meu fruto, é o fruto do Espírito Santo. Quem vai ser glorificado vai ser o Deus Pai. Vai ser Jesus e vai ser o Espírito Santo. E essa é a minha vontade aqui para o teu coração. Deus te abençoe, Deus proteja a tua casa, Deus proteja a tua vida e a tua família. É o que eu desejo. Deus te abençoe e até a próxima. Se você puder, reparta essa palavra e seja abençoado, abençoe a outros. Fique na paz em nome de Jesus. Amém.